sou Cláudia Boixá e nós estamos aqui hoje com mais um programa Muito Além do Olhar. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui Bruna Pulai, que é psicóloga, terapeuta DIR em Fortime. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o modelo DIR e o que vai além do modelo DIR, né? Porque o modelo DIR ele tem nuances e tem complementações de outras metodologias que podem, que na mesma linha do DIR, mas que contribuem principalmente para os nossos meninos quando eles vão crescendo e entrando na adolescência. Vamos lá, Bruna, se apresenta um pouquinho aqui pra gente. Então, sou Bruna, né? Sou psicóloga, sou mestre em cognição e linguagem e sou arteterapeuta. Eu já trabalho com autismo desde 2012. Me encantei por esse assunto num estágio da faculdade e aí comecei a estudar, pesquisar, buscar as metodologias que tinham a ver não só com como eu acreditava que poderia ajudar o outro, né, mas também com o que eu acredito enquanto filosofia de vida também. E aí, nesse meio do caminho, encontrei o DIR e me encontrei no DIR. Então, foi um belo encontro e eu continuo nele desde então. Eu acho que uma característica do DIR é que as pessoas que se identificam é como uma filosofia de vida mesmo, né? Ele se enquadra no que a gente acredita em relação a como lidar com o outro, como sem forçar, né? Uma coisa mais desenvolvimentista, respeitando as características. E você conheceu o DIR com a Patrícia Piacentini também? Conheci, nessa busca de procurar saber coisas e compreender melhor, né, sobre desenvolvimento humano, eu buscando palestras, conheci a Patrícia e aí me encantei com o que ela estava falando, vi quanto que aquilo ali, ela mostrava vídeos, né, então, nossa, isso funciona. E aí fui atrás dela, fui para Recife, comecei a fazer a formação e aí hoje, né, tô trabalhando com isso desde então. Só abrindo um parênteses, a Patrícia Piacentini foi quem trouxe o modelo DIR para o Brasil. Eu não sei se eu vou lembrar exatamente da data, mas eu conheci a Patrícia logo depois que ela trouxe, que meu filho já está com 17 anos, né? Teve o diagnóstico com 2 e pouquinho, eu conheci logo depois. E desde então ela tem divulgado o modelo DIR no Brasil inteiro e faz um trabalho belíssimo agora vinculado ao ICDL, né? E assim, quando a gente fala de modelo DIR, é possível que algumas pessoas não conheçam, não saibam do que a gente está falando. Então, eu vou pedir para você, né, nós duas trabalhamos com DIR, mas que você fale um pouquinho do DIR, o que é o D, o I, o R. Então, as letras significam D de desenvolvimento, I são as diferenças individuais e R é o relacionamento. O desenvolvimento é uma abordagem desenvolvimentista, né? Então, penso o desenvolvimento como um processo e a gente não fica muito focado no resultado final, quanto a algumas outras abordagens, e a gente quer aproveitar o processo. Então, esse processo tem a ver com esse sujeito, com o que ele se interessa pelo mundo, com engajamento, com ciclo de comunicação, resolução de problema, pensamento, né, abstrato, e a gente vai pensando isso como uma crescente. Apesar do desenvolvimento não ser linear, né? Então, de vez em quando, a gente está com uma criança com capacidades mais elevadas e a gente precisa acomodar ela, né? E tudo bem, né? Ninguém tem um desenvolvimento linear. Não só os autistas, Não né? só os autistas. Os típicos também. Tem uma fala da Patrícia que eu amo, que é assim, gente, quem não conhece um homem que já está adulto e de vez em quando age igual uma criança, assim, tem uns buracos no desenvolvimento, né? Isso é comum, né? Isso faz parte desse desenvolvimento que não é linear, nem para autista, nem para os típicos. Claro que os autistas acabam tendo mais buracos, né? Mas isso é comum. E aí tem, voltando, né, as diferenças individuais. Então, quem é esse sujeito? Quais são os interesses dele? Ninguém começa uma relação com outra pessoa falando sobre algum tema ou tendo interesses muito variados, muito diferentes. Ah, você gosta de rock, eu gosto de pagode, e aí vamos ser ótimas amigas. Não, você começa pelo que o sujeito é bom, que o sujeito gosta, porque ele conhece. Então, quais são as diferenças individuais? Quem é esse sujeito? Como ele se acomoda? Como ele fica bem? Ela fica melhor sentada no sofá ou sentada no chão? Né? Então, vamos começar por aí. Por quem é esse sujeito? Como ele funciona? Eu não vou colocar ele para fazer uma coisa que ele não se sente à vontade. Né?
E as relações, que são a base, né, o grande diferencial do DIR, que a aprendizagem, o desenvolvimento se dá nas relações. As relações com o outro, seja ele psicólogo, como eu, né, seja ele o pai e a mãe. Então, essa relação se dá com esse afeto, né, não é uma coisa mecânica. Vou ensinar para o sujeito como ele tem que se comportar, como ele tem que agir no mundo, e você tem que fazer isso, você tem que falar dessa forma. Não. É um desenvolvimento na relação, relacional, com afeto, né? O affect é algo muito importante no DIR. E é que é até difícil da gente traduzir, né? Porque não é só affect no sentido de afeto. É muito mais do que isso, né? A affect traz uma carga emocional muito maior, que normalmente quando a gente fala do DIR, a gente nem se refere a só afeto. Tem o afeto e tem o affect, que acaba sendo uma coisa... Né, é para além do afeto. Além desse afeto. Uma coisa que eu acho bacana assim, no modelo DIR é que, né, as capacidades individuais, né, de desenvolvimento, as características individuais, que principalmente em relação aos transtornos de processamento sensorial, né, que nem todo autista tem, mas muitos têm. Muitos têm. E as pessoas precisam entender e respeitar essas características. E o relacionamento, o fortalecimento do terapeuta, né, a preocupação do terapeuta em fortalecer a relação com a família, né? Porque é muito comum o terapeuta, às vezes, achar que ele que é o grande, assim, responsável pelo desenvolvimento Não, a gente tem que empoderar essa família. Sim. Porque a gente, enquanto terapeuta, a gente não fica tantas horas assim com aquele sujeito, né? A família fica mais. Quando tá numa situação de um passeio, quem que vai saber acomodar? Quem que vai saber como, né, pegar aquela situação que foi de uma vivência e falar, olha, você ficou com raiva, né? Dizer sobre as emoções. É a família tem que saber. Não adianta só chegar no final de uma sessão de terapia e falar, olha, seu filho foi bem hoje, mas fez o quê? Aí, né, a gente generaliza, a gente quer fazer em casa, e aí tá fazendo em casa, a família não sabe o que aconteceu. Ou às vezes, né, a criança ou o adolescente chega em casa com alguma coisa que quer repetir que aconteceu na terapia e a família não sabe. Não é muito mais fácil estarem os dois, até porque o vínculo afetivo, mesmo que o profissional seja maravilhoso e esteja acompanhando há anos, que tem um vínculo maravilhoso com esse sujeito, o vínculo com a família é muito mais forte, né? É definitivo, né? Definitivo. Do profissional, por mais que ele tenha, que seja um vínculo muito forte, muito bacana, tal, vai chegar um momento em que isso vai acabar. Uma coisa que a Bruna está falando, que é a importância da participação da família dentro da sessão terapêutica. Isso. É engraçado que às vezes o modelo DIR ele foi criado por Dr. Greenspan e Serena Wither, né? Um médico e uma psicóloga. E vários vídeos do Dr. Greenspan é até engraçado, porque ele fica sentado e meio que fazendo coach, né? Quem trabalha é a família. É a família, né? A Patrícia até brinca, é uma profissão maravilhosa, porque a gente não faz praticamente nada, deixa a família fazer. Mas assim, é porque você ensinar a família em como lidar com essa criança nas diferentes situações. E é muito diferente de alguns outros modelos, onde às vezes as pessoas chegam lá, larga a criança lá, vai fazer um monte de coisa, volta, não sabe o que aconteceu, e aí você não tem como replicar isso em casa, né? Tem uma coisa que você está falando, tô lembrando uma situação que, por exemplo, alguns adolescentes não querem mais que a família entre. E aí, como todo processo terapêutico, né? Se a gente pensar sobre isso, eu, adolescente, não queria que minha mãe entrasse na minha sessão de terapia. E aí, né, tem o princípio do DIR, que é de validar os interesses, né, e começar pelos interesses, seguir a liderança. Então, a gente segue a liderança. Não quer que entre, ok. Mas a gente vai trabalhar lá na sessão. Por que você não quer que entre? O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa, né? Será que seu pai está te atropelando? Ou sua mãe está falando alguma coisa, não está deixando você contar a história? E aí a gente explica, né? A gente pode trabalhar isso com eles, porque aqui é o lugar pra gente, né, melhorar essa relação sua com esse familiar. Isso. Mas tudo bem, se não quiser. E tudo bem que às vezes a família, às vezes, tem dia, porque a pessoa fala, é rígido, então sempre tem que entrar, se não entrar, não é. Não precisa ser rígido, a gente não trabalha com isso. A gente tá querendo tanto trabalhar que esse sujeito não fique tão rígido e a gente vai ser rígido.
E tem uma outra situação também, é que as mães de autistas, isso é fato, normalmente elas vivem sob um estresse muito grande. Para quem não sabe, mãe de autista é aquele ser humano que não consegue ir ao banheiro sozinho, né? Tem companhia para fazer tudo, para tomar banho. Eu até hoje, eu tomo banho com o meu filho, autista de 3 sentado no vaso, me olhando, e o gato sentado no chão, assim, ali, privacidade zero, e isso é uma realidade para quem vive o autismo. Você pode ver que muitos meninos autistas fazem xixi sentados, porque ele já está acostumado a ver a mãe fazer, não fica mais com a mãe, na maioria das vezes, então acontece isso. Então, às vezes, também é o momento que a mãe tem de resolver alguma coisa enquanto terapia, e ok. O importante é que ela participe de algumas sessões para entender o processo, não precisa ser todas, mas para entender o processo e para poder replicar assim como a gente traça o perfil individual da criança ou do adolescente que a gente vai trabalhar, a gente também traça da família. Então, se a gente percebe, eu enquanto psicóloga, que aquela mãe precisa desse espaço, a gente vai organizar no planejamento terapêutico que ela tenha um tempo também para, olha, hoje não vai dar, tudo bem. Né? Tudo bem, isso faz parte também da diferença individual dela. Às vezes é uma criança que grita muito e essa mãe tem uma hipersensibilidade auditiva, tem dificuldades com... Vamos trabalhar isso. Como que a gente vai acomodar? Acomodar dentro da sessão e acomodar em algum momento fora, tudo bem. E tem, mesmo que entre, tem algum momento que seja só com a família pra gente planejar juntos, né, as estratégias, porque a gente tem que pensar, né, pensar que esse sujeito tem essas capacidades, pensar nas potencialidades dele, e às vezes a família não entende de desenvolvimento, não tem obrigação de entender. E aí tá focado em algum aspecto e tá preso naquele aspecto, mas não tá entendendo que precisa todo um processo antes daquilo para poder aquele sujeito conseguir aquela capacidade, né? E aí a gente vai conversando também. Tem coisas que são na frente, né, da criança ou do adolescente, e tem coisas que a gente precisa fazer uma sessão isoladamente, né, com os pais. Só com os pais, né? Ou com os familiares responsáveis. Para chegar a orientação da pra forma entender, adequada. Né? Porque imagina se, às vezes, eles não querem que entre porque está cobrando, por exemplo, uma capacidade simbólica daquele sujeito, e aquele sujeito não tem ainda uma comunicação tão organizada, e a gente está tentando. E o simbólico não se ensina, né? Então, é algo que a gente precisa pontuar para a família. Olha, a gente filma, né? Mostra muitas vezes, olha, tá vendo o que está acontecendo? Por isso que ele não está querendo deixar você entrar. Então, vamos conseguir adequar isso para poder ele deixar você entrar, e aí a gente vai, né, conseguir ter um desenvolvimento melhor, porque o desenvolvimento se dá nas relações. Agora, olha só que situação interessante que eu vivi há algum tempo. Eu tenho gêmeos, né, os dois com 17 anos. Um é autista nível 3, não falante, né? Eu detesto essa classificação, mas é o que a gente tem, então é isso. E o outro tem TDAH. Autismo levinho, mas com TDAH. E aí, os meninos lá em casa, com alguns colegas, e tinha junto um outro menino que também tem autismo com TDAH. E aí eles começaram a brincar de polícia, sabe? De correr, tal. E o menino foi uma sobrecarga emocional tão grande, um rapaz de quase uns 15 anos, nessa brincadeira, e de repente ele se trancou no banheiro e começou a chorar. E aí o Paulo, né, até o Dani, que é não falante, estava lá brincando com a Arminha, achando o máximo aquilo, atirava para todo mundo, porque era brincando, né? E aí meu Paulo me fala, mãe, o fulano tá chorando no banheiro. E ele, por um momento, ele tem simbólico, mas ele se regulou de tal forma que ele não estava dando conta de que aquilo ali era uma brincadeira. Ele, sabe, quando é aquele furo, aquele buraco mesmo no desenvolvimento, né? E aí eu tive que conversar, acalmar, acabou a brincadeira, não deu certo, porque ele realmente estava muito, muito difícil para ele. E aí a gente teve que, né, aquela coisa, voltar a regular um rapaz que não tem mediação, que um diagnóstico de autismo que, de certa forma, já estava passando só para TDAH, enfim, componente de TDAH mais forte, mas como que desregulou numa situação dessa. E isso que é importante, o que eu acho importante do DR, que ele te dá uma base emocional
e te empodera, te orienta os pais para entender que esse tipo de coisa pode acontecer, que aí você vai ter que voltar e regular, E que tudo bem, acalmar, né? e que tá tudo bem, que acontece E que isso tá tudo mesmo. bem. Isso acontece também com as pessoas típicas, né? Em algum momento A gente pode passar por passar isso. por isso e tudo bem voltar e conversar Uhum. e explicar. E um rapaz ir numa situação dessa. E eu queria que a gente falasse um pouquinho de floor time. Então, floor time é o tempo de chão. Né? E Uhum. aí, uma coisa que, para quem não entende sobre IR, né? Acho que, então é só no chão? Não tem nada mais Uhum. estruturado? Não pode ter algo estruturado? Pode. Se aquele sujeito tiver nessa capacidade ou quiser, ou preferir fazer alguma coisa sentado ou um jogo mais Uhum. estruturado, tudo bem. Uhum. Mas o tempo de chão é um tempo de qualidade com aquele sujeito, né? E a gente vai pensar a forma de brincar. Então, tem crianças que precisam de mais affect, que você seja mais expressivo. Tem crianças que precisam de menos. Uhum. E seguindo a liderança dentro Uhum. dessa brincadeira simbólica. E geralmente eles preferem no chão mesmo. Então, acho Uhum. que o Dr. Greenspan foi, né? Ele sentadinho no chão, tem os vídeos, né? Ele no sofá, ele sentado no chão com os brinquedos. As E crianças aquela- preferem, né? E em algum momento Uhum. você pode dizer. Você reparou que numa cadeira você consegue ficar mais Uhum. tempo na brincadeira, né? A gente traz muito essa consciência para aquele sujeito, né? De, olha, assim funciona melhor com você. Uhum. Mesmo que você prefira no chão, na cadeira com suporte, você consegue ficar mais tempo. Então, se Uhum. você precisar, né? Então, numa rodinha na escola, né? Se Uhum. você precisar, você encosta na parede, porque você vai ficar melhor. E até a orientação, né, para a escola, para os mediadores, professores, dessas possibilidades. Porque às Uhum. vezes o sujeito não tá conseguindo ficar ali, mas não é porque ele não quer ficar. É Uhum. porque, né, ele precisa de algo a mais e a sociedade ainda não sabe muito bem Uhum. como regular, como ajudar, o que aquele cérebro está precisando para conseguir ficar ali melhor. Uhum. A verdade é assim, as questões sensoriais eu acho que dão um impacto muito grande em relação ao autismo, né? E o meu filho, por exemplo, ele era aquele buscador de sensação. Sabe? Eu lembro que a Patrícia brincava e falava assim, gente, será que ele é isso tudo mesmo? Eu quero ver se é isso tudo mesmo. Mas ele era. Pra você ter uma ideia, eu já passei situações dele andando no telhado de um hotel que tinha perto de uma janela no telhado, ele foi parar no telhado. E aí foi um caos. Escalando, se ele tivesse aqui, ele ia subir nisso tudo, assim, pequenininho, muito buscador de sensação. Então, eu sempre tive que estudar, fazer curso de transtorno de processamento sensorial, porque eu tinha um case assim. E as pessoas não entendem, em alguns modelos de terapia, querem transformar a criança que tem uma necessidade sensorial, e às vezes nem só autista, às vezes a gente tem necessidades sensoriais, né, diferentes, numa pessoa assim, de quadradinho. Não, tem que Padrão. sentar, tem que ficar sentadinho para poder fazer atividade. Aí começa, vamos lá, vamos ficar 10 segundos sentados. Aí a criança fica tão preocupada em ter que ficar sentada para prestar atenção em alguma coisa, que ela acaba não prestando atenção, porque ela fica se preocupada em ficar sentada. Eu conversei, a própria Carly, por exemplo, nos vídeos dela, quem puder assistir, são maravilhosos, maravilhosos. assim, eu sou apaixonada na Carly. Ela fala, gente, se eu precisar ficar olhando nos olhos de alguém, eu fico tão preocupada em olhar, porque para mim é tão difícil olhar nos olhos, que tudo que a pessoa fala eu não presto Não atenção. consegue, né? Duas que coisas. eu estou tendo que ficar ali. E eu acho, isso é que é legal do DIR, é você entender essas características individuais, né? Principalmente em relação às questões sensoriais, fazer as adaptações que realmente forem necessárias e entender que as pessoas são diferentes. O meu filho, ele não consegue prestar atenção se ele não tiver com um canudinho, que ele faz uma estimulação, né? Que é uma estereotipia visual, auditiva, porque tem que ser aquele canudinho de plástico, não pode ser de papel. Se ele não fizer isso, ele não consegue prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. E quando a gente morou nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles faziam é tirar o canudinho do menino para ele prestar atenção. E a gente explicando, gente, não adianta. E lá na época, ali na região ali da Flórida, as pessoas não conheciam DR. E a gente tinha que explicar, e aí faz o seguinte, faz com o canudinho e vê se ele não vai prestar mais atenção. E prestava.
Assim, essa necessidade, né, de entender essas características individuais, isso eu acho que é um ponto. Tem uma história muito legal que é o professor estava na sala com o aluno e ele falou, e o aluno correndo de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. E aí o professor falou, senta para você aprender, você quer que eu sente ou você quer que eu aprenda? Porque ele, Nossa, isso é ótimo, né? porque de fato, ele não consegue prestar atenção. Se ele poderia ficar sentado, mas ele não prestaria atenção, mas correndo ele estava conseguindo prestar atenção e processar. E isso é um desafio, por exemplo, na psicologia a gente não tem isso na faculdade. Não. Então a gente tive que buscar muito fora, e aí ainda fica esse impasse, né? Isso é da sua área, não é da sua área. A gente não pode fazer integração sensorial, mas a gente pode fazer acomodação. Todo mundo pode fazer acomodação para aquele sujeito ficar melhor. Olha, a questão da integração, eu sou fisioterapeuta, eu não sou terapeuta ocupacional. O mesmo conselho, né? Mas são duas profissões diferentes, distintas, e a integração sensorial, a princípio, é só do terapeuta ocupacional. Só que as acomodações, os ajustes, isso precisa ser feito, gente, pelo pai em casa. Isso. Porque quando o menino tem uma hipersensibilidade auditiva, por exemplo, um fone de ouvido, e você entender que você também não pode ficar o dia inteiro com fone de ouvido, que você tem que trazer um pouco, aos poucos, essa questão auditiva, senão você vai piorar a hipersensibilidade. Isso é um entendimento que os pais têm que ter e todo mundo que trabalha. Então, assim, principalmente nas questões táteis, né? Quando a gente começa a fazer muita coisa, às vezes há esse conflito com os terapeutas ocupacionais, mas na verdade o que a gente precisa é acomodar para que as estratégias sejam feitas. Isso aí. Não tem como eu trabalhar, por exemplo, especificamente o que a psicologia trabalha, eu vou falar sobre as emoções. Se esse sujeito não está conseguindo processar, não está conseguindo me escutar, não está conseguindo falar, né? Então, assim, ficando a ansiedade lá no alto. Então, eu preciso ajudar ele a ficar calmo, organizado, interessado pelo mundo, tendo vínculo comigo para querer falar sobre as coisas que são da minha área específica, né? Isso em todas as áreas, na fisioterapia, na praximotora, em relação aos autistas, que tem transtorno né, tem apraxia, o fono, que vai trabalhar a apraxia de fala, que se a criança não estiver regulada, e às vezes a forma de regular é sensorialmente, de baixo para cima. Então, assim, isso realmente não tem jeito. E aí a gente tem o conceito da transdisciplinaridade, que a gente trabalhava muito lá na época do CACI, lá em Itaperuna, que é do centrinho, né, que você foi para Recife, né, também. Eu fui para Recife e fui lá no centrinho de Itaperuna também. Você conheceu também o centrinho. E a transdisciplinaridade é exatamente todo mundo contribuir um com o outro, com os seus saberes, né, abrir mão, de certa forma, do monopólio e todo mundo trabalhar junto para o desenvolvimento da criança. Em prol do desenvolvimento. Isso é um isso é uma coisa que às vezes, Cláudia, os pais vêm trazendo assim, mas você está fazendo a mesma coisa que a fono? Você está fazendo a mesma coisa que a fisioterapeuta e a TO? Tá todo mundo fazendo a mesma coisa? Qual é a diferença, né? E isso confunde, porque até então a gente tinha aquela coisa... O fisioterapeuta só faz isso, o psicólogo só faz aquilo. Mas vamos pensar, se a criança teve uma desregulação chorando na sessão de fonoaudiologia, ela não pode falar nada porque é emoção, então tem que ligar para a psicóloga. Você tem que saber o que fazer. E você tem que trocar com outro profissional para saber assim, olha, como é que é? Quais estratégias você está usando? E por que eu não vou compartilhar isso se isso vai fazer aquele sujeito ficar melhor? Né? A ideia é que você não fique com conhecimento para você. Eu tive muito isso, porque o meu filho, ele focava numa fono, que ele apaixonou por uma fono lá, né? A Bruna, que era também a Bruna Pellegrini. E ele só queria fazer as coisas com a fono e ele tinha algumas questões motoras que ele precisava fazer de físio. E por que não, né? E a Helena orientou e ela fazia, porque ele tinha um engajamento tão bom com a Bruna que ele fazia. Depois, quando ele foi engajando mais com a Helena, a Bruna orientou algumas coisas para a Helena em relação à fono. Então, assim, isso é que é legal. Né? Isso é muito bom. A gente tem que trabalhar nesse sentido mesmo. Se a gente fica, não, isso é meu,
E aí, aquele sujeito. E olha como o vínculo é importante. Com o vínculo, ele faz alguma coisa. Sim. E aí, você tá orientado, né? Pelo outro sujeito que dá esse suporte para a parte motora dele. Tá orientado por aquele sujeito que dá o suporte para a questão fonoaudiológica, né? Eu não vou pegar e fazer um trabalho específico de fonoaudiólogo ali, mas eu posso contribuir. Mas com orientação, sim. Se todo mundo tiver com o mesmo objetivo, olha que coisa boa. Nós vamos dar uma paradinha agora e já a gente volta falando um pouquinho das coisas que vão além do DIR. Voltando aqui com o programa Muito Além do Olhar, estou conversando com a Bruna, e aí o que acontece é que os nossos meninos crescem, né? E o modelo DIR, ele dá conta, né? As capacidades nos FDCs vão até 16, é um universo muito grande que abarca os alunos, os mais velhos, né? Os rapazes, os adultos, mas sempre existem algumas coisas que acabam complementando. E aí eu queria que você falasse para a gente da sua experiência em relação a isso. Então, comecei a estudar sobre Forresting também, porque achei que complementava. E ele fala da experiência da aprendizagem mediada. E aí depende da relação, né? O desenvolvimento se dá na relação. E aí, nos cursos que eu fui fazendo, fui estudando, ele fala da modificabilidade cognitiva através desse outro. Então, por exemplo, na psicologia, se a gente pensar nas avaliações neuropsicológicas, que nossos meninos que são TEA têm um resultado muito ruim em geral. Por quê? Foi feito para pessoas típicas e aí os resultados não são tão bons, né, para eles. Muitas vezes eles não conseguem fazer porque não tem esse sujeito para mediar que tem vínculo, né? Um sujeito que vai lá, faz uma vez, tem 6 encontros, 7 encontros e depois nunca mais vê. Não tem toda essa construção que tem, por exemplo, com uma psicóloga que já está há um tempo. E aí você não deixaria esse sujeito sozinho nesse processo. Você não vai responder para ele, mas você está lá para mediar. Olha só, o que dá para a gente fazer aqui? Fique calmo, vamos pensar. Você consegue, né? E aí você daria esse suporte para esse sujeito. E pensando nos maiores, né? Não que para os menores também não sirva, né? A modificabilidade cognitiva acontece nessa relação, acontece nesse processo. Que você pega uma estratégia que é do outro, não só para os atípicos, né? Pra gente também. Poxa, alguém fez uma coisa que eu gostei muito e eu não faço dessa forma, mas eu achei que otimizou a vida dela. Vou tentar fazer isso também, para mim. Não significa que a gente vai conseguir de cara, e que é um processo para o cérebro se acostumar com uma nova forma de pensar e agir. Mas por que não ter a mediação desse outro, se nós somos seres no mundo com o outro, né? Você falou dos testes, né, desses testes neuropsicológicos e tal, e o que tem me deixado assim muito incomodada ultimamente é em relação às classificações de deficiência intelectual para as crianças autistas, né? Claro, a gente fala o autismo, ele é um espectro muito grande, e a gente tem um autista é absolutamente diferente do outro, né? A gente fala de autistas falantes, não falantes, nível 1, 2, 3 de suporte, enfim. Mas existe um tal do deficiência intelectual e, na verdade, não existe nenhum teste validado para uma criança não falante. Então, a gente parte do princípio de não fala, não pensa e já dá o teste de deficiência intelectual. As pessoas costumam te procurar assim, em relação a esse teste? Como é que... Então, como eu trabalho com DIR, eu não faço esses testes estruturados, né? Se a família quiser fazer, ok, acho que pode ser válido em algum momento, mas assim, eu sempre converso dessa possibilidade de vir com um diagnóstico que às vezes não é, né? Porque dentro daquele padrão que foi estabelecido nesse teste, aquele sujeito não vai preencher daquela forma. Tem a questão do vínculo que você falou, que ele não tem um vínculo, né, que permita que ele faça, que ele se dê bem, de certa forma, no teste, mas também tem a questão da intencionalidade, que pode ser que naquele dia ele não vá fazer. Exatamente. E no outro dia... Como a gente, né? Então, às vezes, você sabe muito alguma coisa para uma prova, ficou nervoso e você dá um branco, não significa que você não sabe. Significa que naquele momento você não conseguiu. Né? Então, essa atenção para o processo, para esse tempo, quais são os interesses daquele sujeito? Né? Então... fazer adaptações nessas avaliações que são rígidas, né? Seria interessante. Então, aquela criança gosta muito de carrinhos. Vou fazer um teste para ver processamento visual.
Ah, mas é triângulo. Aquele sujeito vai fazer com a mesma vontade que se você botar carrinhos? Não vai fazer. Então, é possível fazer essa adaptação? E colocar lá, olha, fiz essa adaptação e sem adaptação, o resultado foi esse. Com adaptação, o resultado foi aquele. E aí, o resultado ia ser muito mais próximo do que de fato é aquele sujeito, né? E às vezes as pessoas ficam tão presas na questão científica de não, tem que ser esse patinho, tem que ser essa imagem, porque senão não valida o teste. E acaba que com esse patinho e essa imagem, né, de alguns testes, a criança não tem motivação para fazer. Exatamente. E aí o que validou o teste não foi nem a mudança do objeto, talvez validasse mais do que a falta de interesse naquilo ali. Eu tive muito isso em relação a alguns testes, né, na época que eu fiz, eu cheguei a fazer uma formação na época do modelo ABA, né, e aí tinha que fazer toda a formação, você vai fazer direito. E exatamente essa rigidez dos testes, não, tem que ser com um patinho. Gente, uma criança não gosta de patinho, ela não vai ter interesse nenhum em fazer nada relacionado ao patinho, não, mas tem que ser. Aí você desandava o teste, você perdia esse parâmetro por falta de interesse. E às vezes, como se fosse alguma coisa adaptada, como você falou de carrinho, talvez a gente tivesse. Então, assim, quando a gente pensa em olhar além do autismo e além desses testes, é entender que a criança é muito mais do que um teste. Se dá bem ou não em um teste não significa e não falar, né? Não significa que ele não entenda e que ele não tenha interesse, que não seja um sujeito desejante. Né? Não significa que ele não... muitas vezes ele tem vontade e não consegue, não tem uma praxia para poder conseguir organizar isso nessa comunicação típica, né? Que é mais comum, que é da fala. Mas aquele sujeito consegue comunicar o que ele deseja e a gente consegue entender se a gente estiver disposto a entender que aquele sujeito é pensante, né? E aí a gente vai parar aqui um pouquinho para explicar a questão de apraxia, que a gente está falando de apraxia e às vezes as pessoas não entendem do que a gente está falando. Praximotora é uma capacidade que a gente tem de pensar, organizar, realizar a ação e se adaptar a alguma coisa diante de uma dificuldade da ação. Por exemplo, eu quero água, eu estou com sede, eu quero água, eu venho aqui, pego isso aqui, bebo água, mas pode ser que não tenha água aqui, eu tenha que me adaptar e pegar água. Esse é um processo, né, de praximotora, né, essa organização até a realização. E a apraxia, ela pode ser oral, e aí a gente tem os fonos que trabalham com a apraxia oral, que fazem com que muitas crianças não falem, porque eles não conseguem o comando para, né, o músculo para falar. E a gente tem a apraxia global. E quando a gente fala em apraxia global, a gente tem, que na minha opinião é o maior impacto na vida de um autista. Porque muitos autistas têm problema de praximotora, então ele tem uma dificuldade, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele quer, o que ele tem que fazer, mas é como se o corpo não obedecesse. E é legal que com os movimentos de soletração, de dar voz, que começou lá nos anos 70, com o início da comunicação alternativa aumentativa, e aí eles começaram a conseguir se expressar, e veio Dr. Greenspan, né, também, trazendo a questão de, por trás desse menino, desse turbilhão de questões sensoriais, existe uma pessoa pensante, inteligente, tão capaz como qualquer outro. Eles estão conseguindo mostrar, e aí são falas assim encantadoras, né, de eles falando, gente, meu corpo não me obedece, eu não consigo, eu quero fazer, mas às vezes eu quero ir, meu corpo não deixa. E isso a gente precisa considerar. E aí falam que que tem deficiência intelectual simplesmente porque pediu para fazer uma coisa, ele não conseguiu, porque o corpo dele não respondeu da mesma forma. E às vezes tem um tempo de processamento, né? Às vezes aquele sujeito demora um tempo maior para conseguir fazer aquilo. Isso, às vezes ele pode até conseguir se você der um tempo maior, mas você começa assim, né? Uma pergunta atrás da outra, uma pergunta atrás da outra. Aquele sujeito fica super ansioso e não consegue fazer mesmo. Sobrecarregado e não consegue. Eu tive uma experiência com a Sherry Cole, que veio, né, na conferência internacional que a gente fez lá em Itaperuna, do modelo DR, e ela fez uma sessão com o Dani.
E a gente nunca tinha parado para pensar no tempo de processamento do Dani para a resposta. E ela começava assim, falava alguma coisa, a gente, na época, ele tinha, sei lá, uns 3, 4 aninhos, ele tinha um tempo de resposta de 15 segundos. A gente tinha que falar alguma coisa e dar um tempo de pelo menos 15 segundos para o menino responder. Mas só que no mundo ansioso que a gente vive, com 3 segundos, a gente já estava fazendo outra pergunta. Isso. Então, ele não conseguia processar isso. Então, assim, isso é muito importante também, a gente entender o tempo de resposta, né? E considerar a praxe motora. E qual momento a gente precisa dar suporte. Então, por exemplo, vai ter alguma criança que você tem que dar suporte para ela iniciar alguma brincadeira ou alguma conversa. Vai ter criança que você vai ter que dar um suporte, né, para ela desenvolver. Ela inicia muito bem, mas não desenvolve. Ou não executa. Ou tem dificuldade nessa adaptação, que aí quando tem... foi lá e perdeu e jogou tudo para cima, não conseguiu, né, entender que tem a possibilidade de ganhar e perder. Né? Então, a gente vai, por exemplo, enquanto psicóloga, a gente vai dando suporte, a gente traça esse perfil individual, e que não é um perfil que vai ser sempre dessa forma, que pode mudar, e ver, nossa, nesse momento ele não está conseguindo iniciar, vamos dar o suporte para ele conseguir iniciar. Nesse momento ele está com dificuldade na adaptação. Então, vamos dar suporte nessa etapa. Isso, porque às vezes ele consegue até chegar aqui, mas se o problema for não tem água e ele ter que se adaptar, é um outro suporte. Pode ser esse suporte motor, né? Pode ser esse suporte de fala. Então, você precisa esticar o seu braço, você precisa segurar com determinada força. Então, tem a modulação da força, que às vezes o sujeito também não consegue, né? Então, pega aquele copo de plástico e aperta muito forte a massa. Ou quebra, às vezes, ou vai abrir, por exemplo, lá na clínica, tem um bebedouro, né? Que você abre, tem um botãozinho para você rodar e coloca o copo. E muitas vezes você vê o pai fazendo para aquele sujeito. E aí a gente fala, não, deixa ele fazer, mas vai cair água toda no chão. Sim, vai cair 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até ele conseguir. E a gente vai dando suporte, tá quase, fecha. Aí vai lá e fecha e consegue. Então, o Forrestin também fala isso, que complementa o DIR, né? Falando muitas vezes que a gente faz uma privação cultural nesses sujeitos. Por que ele tem dificuldade motora? Ele tem dificuldade de processamento? Ok, mas vamos trabalhar isso até ele conseguir. A gente só consegue se desenvolver diante de desafios. E assim, e quando você tem aí a gente volta um pouquinho mais para o DIR. Quando você tem uma condição de regular essa criança, ok ela se desregular na sua sessão, num ambiente controlado. Ruim ela se desregular na rua. Mas assim, se você está com uma criança e você precisa desafiar na sessão, para que ela na rua ela consiga vencer esses desafios. Eu gosto, tem essa... Mas é um desafio com suporte, tá? Com suporte, sim. Porque senão aquele desafio só de você tem que conseguir. E não conseguir é uma frustração. E tudo bem, caiu no chão, vamos se limpar. Quando cai no chão, o que a gente faz? Vamos limpar, vamos juntos. Isso. Não é, não, você sujou, então você vai ter que limpar. Não, sim, com suporte diferente. Junto. É aquela coisa, né? Por exemplo, eu ouvi uma vez de uma terapeuta que ela falou assim, vocês fazem tudo pela criança, depois vocês vêm para mim para eu ensinar tudo que vocês não fizeram. Né? Aquela coisa, a criança fica muito mais rápido comer se você der na boca. Sim. Não suja, fica tranquilo. Dica para as mães, né? Não, bota na cadeirinha e dá na boca, não suja nada, fica tudo ótimo. Mas aí você perdeu uma possibilidade de aprendizagem. Milhares, né? Porque você imagina quantas vezes por dia você pega para comer alguma coisa. Isso, uma série de aprendizagens que depois, lá na frente, vai ter que fazer terapia para aprender. Né, aquela que influenciam, né, que acabam atravessando, por exemplo, o processo de escrita na escola. Isso. Então, assim, deixar que a criança aprender é fazer com a criança e não pela criança, né? Isso, e aí, ela. E aí, aos pouquinhos, você vai trazendo isso para ela aprender. E a criança com problema de praxe motora, eu vivo isso muito porque meu filho tem uma praxia. É claro, em alguns momentos você precisa ser rápido, precisa mudar a roupa rápido e tal. E é um processo. Até que a gente conseguisse que ele botasse a roupa sozinho, era assim, não, vamos lá, vamos fazer, eu vou te ajudando, traz aqui, agora você continua, ele termina. E aí, né, vamos colocar, eu seguro, te ajudo aqui até que ele termina. Agora, é impressionante quando
a intenção é grande, se falar assim, Dani, vamos embora pra praia, ele vai lá em cima mudar a roupa sozinho. Tá motivado, seguiu... Motivado, faz tudo sozinho, não precisa ninguém se ajudar nada. Né? Que você tem o suporte de baixo, mas você tem o de cima para baixo, que é a motivação. Como a gente, né? Quando a gente tá motivado, a gente faz num instante alguma coisa. Quando a gente tá desmotivado, até, né? Você consegue fazer, mas você faz, ai, tá bom, vou fazer isso. Né? Eu falo muito para os pais, né? Deixa eu escolher a roupa. São processos, né? Que às vezes você, eu vou escolher porque ele não tá falando. Mas ele não fala, mas ele né? Ele, às vezes tem... Como a gente, às vezes, não valida isso, né? E a gente tem que se policiar o tempo todo. Porque a gente acaba fazendo isso. Uma fala que eu digo muito para os pais é assim, o seu cérebro já sabe isso, mas o dele sabe. Então, você precisa dar esse espaço para aquele cérebro aprender, pensar junto, né? Você tá ali do lado. Mas vai cair. Sim, vai cair, mas a gente tá aqui para segurar. Tá aqui para não deixar essa queda ser uma queda que vai prejudicar ele. Mas a gente precisa deixar ele fazer também. Deixar fazer. E a praxis é uma questão assim, que é muito interessante quando você vai estudando. Eu tenho umas situações do meu filho, porque ele tem uma paralisação às vezes, né? Isso pode ser comum com muitas crianças. E aí, para ele fazer, e às vezes você não precisa nem tocar, não precisa nem o prompt, né? É só oral. Você, Dani, apoia a perna na perna esquerda, vai dobrando a direita, é como se destravasse, aí ele vai conseguir. Às vezes ele vai entrar na piscina, ele dá aquela parada. Aí você, Dani, você já sabe o movimento, só de você falar, você vai naquela linha lá, né, da praxis, da idealização até o movimento, você vai ajudando e ele consegue. E o que acontece é que às vezes as pessoas simplesmente empurram. Ou vai logo, perde a paciência. Vamos logo, para por quê? Né? Então é isso. E quem que está nesse momento da piscina? É o terapeuta que está? Não é. Então, por isso que a família precisa fazer parte do processo. Por isso que a família precisa estar implicada ali. Né? Porque se você terceirizar e deixar para o terapeuta fazer tudo sozinho, nesse momento aí você vai fazer o quê? O terapeuta falou, você vai lembrar? Você aprende mais quando você está ali fazendo do que se eu ler uma receita de bolo ou se eu olhar alguém fazendo e fazendo comigo, alguém que eu gosto, que eu amo, eu vou aprender muito, muito melhor, de forma muito mais significativa, se eu tenho essa intenção com aquele sujeito, que eu tenho vínculo. Então, o DIR, né, parte desse princípio de funcionamento cerebral, o vínculo é construído com afeto. Tem uma fase do Dr. Brinson que é mais ou menos assim, antes de ensinar qualquer coisa para uma criança, você precisa que ela se apaixone por você. Você precisa gerar vínculo com ela. Isso. Não adianta você ficar querendo ensinar sem vínculo. E trazendo para uma realidade nossa, de qualquer um, gente, quem gostava muito de uma matéria na escola porque o professor era maravilhoso? Sim. E aí você começa a gostar, porque se você não gostou, se o professor for horroroso, você não gosta, porque você não tem vínculo. Então isso é muito importante, né? A gente precisa ficar atento a isso para essa relação. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana do DIR. E até, Cláudia, na escolha dos terapeutas, por exemplo, a fulana é muito boa, mas às vezes a criança ou o adolescente não tem vínculo com essa pessoa. E tudo bem, não tem vínculo, gente. Igual um namoro, né? Às vezes a pessoa é maravilhosa, mas não tem vínculo, não vai ser com ela. Essa pessoa não é ruim. Ela vai casar com outro. E aí ainda tem uma outra questão. Assim como a gente tem que entender as características individuais e respeitar da criança, do autista, a gente tem que entender dos terapeutas. Dos terapeutas também. Eu conheço uma terapeuta, uma fono, que ela detesta geleca, qualquer coisa tátil. E se ela for atender uma criança que tem necessidades táteis para regulação, não dá, gente. Não dá. Porque ela não vai conseguir regular a criança. Se ela for tentar regular a criança, ela não vai ficar bem e as crianças percebem. É verdade. Porque ela não dá conta daquilo ali. Então, assim, tem que casar. Exatamente. Outra coisa também que às vezes acontece é você pega uma criança que é muito agitada, e aí você bota junto com um terapeuta que também é muito agitado, e ficam os dois pirando, e não tem ninguém que acalme, não tem ninguém que vá trazer para a linha ótima de regulação. Então, assim, você tem que ter isso, né? Tem criança que não dá conta. Às vezes é comum até de neném
que não aguenta muita informação sensorial e a mãe é aquela uhul. E aí você tem que ensinar, e não tem como trocar, né? Você vai ter que ensinar para a mãe, que ela vai ter que chegar mais lentamente, falar mais baixo, porque o filho não dá conta daquilo. E o terapeuta também, né? Tem esse processo, a gente faz supervisão, então a gente filma no DR, a gente filma com a autorização dos pais, né? A sessão, e a gente pode se ver também, e aí falar, nossa, aqui eu tava muito e essa criança não tava. E a gente vai conseguindo adequar e vai tentando, não, olha, isso aqui não dá para eu atender com esse perfil. Porque tá entrando batendo de frente com as minhas diferenças individuais, minhas questões. Nós somos seres humanos também. E reconhecer isso para poder ajudar o outro é importante, né? A própria terapia e fazer a supervisão. Então, é uma coisa básica do DIR, assim, que a gente possa sempre olhar, ter esse pensamento crítico com relação ao nosso trabalho para a gente sempre melhorar, né? Então, nós já falamos aqui um pouco sobre DIR, um pouco sobre Forresting, né? E aí, daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar um pouquinho sobre o método de soletração. Bem, estamos de volta e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre um princípio de presunção de competência e inteligência, um pouquinho do método de soletração. Lá atrás, quando o Dr. Greenspan questionou o ABA, né, que ele começou o movimento do DIR Floor Time por conta das críticas ao modelo que era predominante na época, que era a análise de comportamento aplicada, exatamente por não presumir competência, não presumir que atrás de todo aquele comportamento, né, do autismo, tinha uma pessoa cognitivamente capaz, tal, né? E aí ele foi um dos primeiros ali a aparecer nessa linha do tempo da presunção de competência e inteligência, e depois veio caminhando, né, com os próprios autistas falando sobre isso, e chegamos nos modelos de soletração. E aí nós temos 3 modelos de soletração, 3 modelos não, é um modelo de soletração que foi criado pela Soma, que Soma RPM, com o filho dela, e depois disso a gente caminhou com o Spellers, Spellers e S2C, que é Spellers Communication e Spellers, são 2 grupos que saíram dela. Mas o que é bacana aí, por que eu estou trazendo isso? É porque a gente continua falando de DR. Que é presumir competência, exatamente, que é entender as características individuais, é que entender que por trás do autismo existe um ser humano que é perfeitamente capaz. E aí a gente chega principalmente na adolescência, né? E como que a gente peca em relação aos adolescentes em presunção de competência. Exatamente. Agora é a demanda, né? Porque antes os profissionais estavam todos trabalhando com essa primeira infância, vamos trabalhar, vamos tentar correr atrás desse tempo, que, né, precisa para ontem, tem quanto antes conseguir o diagnóstico melhor para poder começar a trabalhar. E agora esses sujeitos estão crescendo. E aí os pais trazem muito, né, tá muito difícil. O que vai ser? Como é que vai ser a escola? Como é que vai ser a comunicação? Então, acho muito legal você trazer também, porque eu também quero aprender um pouco mais sobre isso. Não, sim. Mas assim, você já trabalha, isso que você já trabalha com seus adolescentes, né? Presumindo competência. Não, presumindo competências, sim. Sempre. Sempre. É que eu acho que é o princípio fundamental dos métodos de soletração. Tem as técnicas lá de soletração, né? E depois a gente vai deixar descrito aqui até o Soletra, que é um modelo que a gente tem trabalhado em relação à soletração, mas eu acho que é a questão da presunção de competência. E aí a gente chega num ponto que é a falta de presunção de competência e inteligência nas escolas. E aí você tem experiência com escola, né? Com crianças, com adolescentes na escola. E, gente, como as pessoas tratam os adolescentes como se fossem crianças. Infantilizando, com atividades, às vezes, que não são para aquela faixa etária. Né? Presumindo, né? Ou achando que não é capaz porque ele não fala. Não é capaz porque ele tem um diagnóstico. E aí, né, às vezes, gera até essa confusão. O pai, não vou passar sobre esse diagnóstico porque senão a escola vai tratar ele como se ele não conseguisse as coisas, né?
Então, a gente precisa sempre presumir que aquele sujeito vai conseguir fazer as coisas, que ele tem essa habilidade, que ele precisa só de alguém para poder mediar isso, para que ele possa aprender da melhor maneira, né? Então, adequar o material, né? Para aquela faixa etária, para aquela idade que ele tem mesmo, né? Então, os adolescentes autistas também querem namorar. Sim. Os adolescentes autistas também querem sair, e aí, dentro dos interesses, né? A gente tem que pensar quem é aquele sujeito e quais são os interesses dele, como a gente pode mediar e adaptar para o que ele precisa. A gente estava até conversando que quem dera se a gente conseguisse trazer a equipe da Austrália para cá, para fazer o amor no espectro, para resolver algumas situações dos Precisava nossos muito fazer um episódio Brasil. Episódio Brasil, né? Porque é um documentário muito legal que eles pegam jovens, né? Autistas, tal, com diversas características diferentes, que um autista é sempre muito diferente do outro, e vão trazendo pelas características e apresentando e fazendo os dates, né, para ver se dá certo ou não. Eles vão falando que eles querem, né, eles querem arranjar namorada, como é que é, como que seria o tipo de namorado ideal. Tem a preocupação da família também, como que vai ser isso, morar sozinho, casar, né? Então tem alguns autistas namorando ou morando juntos. E aí, os conflitos que tem de relacionamento, assim como os conflitos, né, da vida típica de relacionamento. Então é muito legal poder ver o quanto, quando a gente escuta o que eles têm para dizer, o quanto a gente aprende, né? Muitas vezes a gente fica falando de autismo, falando do espectro, mas quando a gente escuta o que eles têm a dizer, a gente aprende muito mais, porque de fato eles têm, né? Eles querem aprender, eles querem viajar, eles querem ver, tem alguns, né, que têm interesses em filmes, eles querem saber sobre isso, eles sabem às vezes mais do que a gente, muitas vezes, né? Tem às vezes uma memória visual enorme. Esses dias eu estava assistindo um autista, que é nutricionista, Tonton, o nome dele, que ele é muito conhecido, e ele estava contando sobre a relação dele com a mulher, porque ele é autista e ela não. E ele tinha uma dificuldade muito grande em abraçar. E foi um processo, porque assim, enquanto criança, não foi trabalhado isso, porque o abraço vinha suave, para ele era insuportável. E aí, depois que ele casou e que em intimidade, ele entendeu que o abraço dele precisa ser forte. Ele agora, como ele diz, ele só dorme abraçado, ele só consegue dormir abraçado, uma coisa que era impossível. E assim, como que isso foi construído com a mulher. E essas construções acontecem. A gente vê com mais facilidade em relação aos níveis 1, né, os autistas, mas tem que entender que o autista nível 2 e 3 e os não falantes têm as mesmas necessidades. As mesmas. De namorar, de ter relações sexuais, de sair, de ter amigos, e como que eles ficam presos, né? E esse movimento que começou com a Soma, né, até antes, mas passando pelo Spellers, tal, de dar voz a esses meninos, e às vezes com soletração, com pranchas, e às vezes para o próprio computador, porque a Carly, né, ela se comunica pelo computador, como que isso foi libertador para eles e mostra que por trás de toda aquela questão sensorial e de falta de praxe motora, tal, existe um ser humano absolutamente capaz. E como que a gente ainda taxa não falante de deficiente intelectual? Muito. Esses dias, gente, tem hora que eu fico, gente, deficiente intelectual, esse ser humano que não percebe que esse menino não tem deficiência intelectual e fica chamando o menino de deficiente intelectual. E limita o aprendizado dele. Limita, né? Porque se você acha que ele não é capaz, e muitos terapeutas, né? Se você acha que aquele sujeito não é capaz, você vai trabalhar o que com ele? Você tem que presumir que ele tem essa possibilidade, né? Que ele sabe, que ele gosta, que ele quer, que ele tem interesse, para você poder trabalhar. E aí, a mudança até nesse processo terapêutico, né, que vai quando você atende uma criança, quando você está atendendo um adolescente, quase adulto, é que você começa a ter que trabalhar, você não vai ficar trabalhando com joguinhos ou o tempo de chão, você vai trabalhar questões que vão surgir. E aí, por exemplo, na psicologia, a gente vai trabalhar o interesse por namorar. A gente vai trabalhar, quer morar sozinho, como é que é? O que você precisa ter de habilidade para morar sozinho?
Uhum. Você tem? Não, não tem. Então, tudo bem. Você precisa de ajuda? Você quer? Uhum. Então, né, não dá pra falar, você tem que fazer isso igual todo mundo da sua idade está fazendo. Não. Você quer? Não tem como eu ajudar um sujeito ou falar que ele tem que fazer alguma coisa. Com 40 anos, tem que estar casado, tem que estar com 3 filhos. Como assim? As pessoas têm interesses diferentes, né? Uns querem ter filhos, outros não querem ter, e tudo bem. Uns querem morar sozinhos, outros não querem. Uns querem namorar e outros não querem. E uma coisa legal também que eu acho importante, a gente entender, e aí até na psicologia, entender que alguns limites ele vai ter e que ele vai ter que adaptar. Por exemplo, é a mesma coisa você pegar uma pessoa que é paraplégica e ela, não, eu quero correr com as minhas pernas. Não dá. Então, o que a gente vai poder fazer para que você tenha uma vida de qualidade com essa limitação? Eu falo, às vezes, uso o meu exemplo, que meu sonho era ser cantora. Eu desafino cantando parabéns para você. Eu sou horrível de voz, eu sou assim a coisa mais horrorosa. Eu lavo a minha alma aqui com a parte de música aqui, que às vezes eu dou umas pitacas, eu falei, esse não tá bom não, mas eu não tenho nada, nada. Sou péssima de música. Mas assim, não dava para eu ser cantora, gente, não ia dar nunca. Então, assim, eu tenho que entender as minhas limitações. E aí, quando você pega um menino autista, com apraxia motora ou não falante, então vamos lá, o que a gente pode trabalhar, né? Você não fala, mas você pode usar um comunicador que vai te facilitar em algumas relações, algumas coisas. E aí, a gente pode caminhar por aqui. Quais habilidades que a gente precisa desenvolver com a apraxia que você tem para que você more sozinho? Pode morar completamente sozinho, pode ser uma residência assistida, que tem alguns casos de residência assistidas. Então, assim, eu acho que esse trabalho, respeitando essa questão, né, respeitando a capacidade dele, não só de tomar decisões, como também de entendendo as limitações. Quais são as adaptações que precisam ser feitas dentro do que você tem, né, do que você consegue hoje, para você conseguir esse objetivo que você quer. E aí na psicologia a gente trabalha muito isso, que esse sujeito se conheça para a partir entenda as próprias limitações. Entenda as limitações, mas a gente não parte da limitação no DIR, a gente parte muito do potencial daquele sujeito. O que você é bom? Vamos partir daí? O que você pode melhorar? O que não dá para mexer, né? O que tá difícil demais? Então tem uma questão motora muito muito difícil. Tudo bem, mas a gente pode ir por outro caminho? A gente pode. Então vamos pensar junto quais são as alternativas? Mas aí esse sujeito precisa se conhecer e a gente precisa dar espaço para isso, né? Sim. E aí quando a pessoa não fala, ela acha que ela não pode ser submetida a esse tipo de abordagem psicológica, que pode, porque o comunicador está aí para isso. Quando a gente vê a atuação da Carly, que escreve romance e que se comunica brilhantemente no teclado, ela pode fazer terapia, ela pode fazer qualquer coisa. Ela não precisa falar para isso, ela tem como se comunicar. E isso é muito importante. A outra questão é que mesmo que a criança e o adulto tenham uma deficiência intelectual, porque pode ter, como diz a Patrícia, não é só autista que tem deficiência intelectual, a população em geral também existem pessoas que podem ter, não significa que a gente não vai continuar acreditando que ela pode mais. Ela pode ter uma deficiência intelectual e mesmo assim progredir muito. Sim, tem plasticidade cerebral, né? A ciência está aí. Tem, então assim, ela não precisa ficar. E tem as múltiplas inteligências também, né? Exatamente. Que ela pode não ser boa em matemática, mas pode ser em música ou em alguma pintor outra, famoso, depois, né? Em outras alguma área que aquele sujeito pode se destacar e a gente precisa dar essa oportunidade para ele mostrar os interesses e estimular no que ele for bom, né? Mas as coisas são cruéis, né? Agora a gente está na fase de SAEB, né? Que é aquele método de avaliação que avalia matemática e português. E aí, nas escolas, a gente não tem só essas habilidades, existem várias outras. E você não tem como medir, né? E aí, isso é muito cruel, porque a gente sabe das múltiplas inteligências, a gente sabe das capacidades que vão além de linguagem e lógica, mas não tem como avaliar.
E aí você, né? A educação ainda é muito rígida, né? Ainda é muito rígida. E ainda associa quem é bom em matemática com a pessoa inteligente, quem é bom em uma outra área como, né, não é suficiente. Isso. E aí quando a gente pega uma criança atípica, né, e que além disso ainda tem toda essa questão sensorial, essa questão motora, que dificulta, é mais desafiador ainda. E como é que é a sua questão em escola? Você atende as crianças? Você vai nas escolas também? Vou nas escolas. O que você percebe nas escolas hoje? Então, algumas escolas têm muito boa vontade, querem fazer a diferença, querem ajudar, mas não tem também, como eu falei, né, na faculdade de psicologia, eles não dão suporte pra gente, para algumas estratégias. E no ambiente escolar também, né? Então você vê pedagogos, professores que não tiveram essa base, muitas vezes interessados, mas tendo que dar conta de uma turma enorme. Tem as questões também burocráticas, né? De mediação, de se libera mediação, se não libera, para liberar tem que ter laudo, e aquele sujeito precisa, e mediação compartilhada, e umas coisas que a gente fica pensando que como que isso existe ainda hoje, se você já consegue entender que aquele sujeito precisa, para ele estar ali da melhor maneira, para otimizar o aprendizado dele, né, naquele lugar. Ele precisa ter alguém para dar um suporte. E aí tem todo esse treinamento também com os mediadores, né, de como é que é, com os mediadores e professores, porque às vezes tem mediador, o professor, então não preciso. Precisa. Precisa estar atento àquele sujeito também, porque ele é seu aluno. E o mediador, ele vai dar o suporte, vão pensar juntos. E aí, quando tem uma equipe multidisciplinar, né, então quem que está precisando na escola? É o fonoaudiólogo? É a psicóloga? Vamos pensar a estratégia junto, vamos traçar né, o plano individualizado de ensino. Vamos ver o que esse sujeito precisa para ele ficar bem ali. E às vezes o objetivo é que ele fique bem, que ele socialize, mas tem que ter aprendizagem. Tem que ter aprendizagem também voltada para aquela turma. Então ele não pode estar ali, já tem dificuldade. Aí a turma está escutando matemática e ele está fazendo alguma atividade de português, porque o tempo de processamento dele é outro. Não dá. Então a gente tem esses impasses no ambiente escolar. Mas a gente vai tentando, fala sempre, né, vai falando as coisas, vai mostrando, olha, qualquer coisa está aqui. Eu convido muitas vezes a escola também para ir para o ambiente terapêutico. Eu sei que é diferente, tem outros desafios, a escola é um lugar muito desafiador. E gosto para as crianças. Isso. Mas o que a gente vê, por exemplo, que eles trazem muito sofrimento, né, que eles passam ali, aquilo ali fica muito marcado. Então, por que não tornar isso mais leve, né? Eles querem estar ali, eles gostam dos amigos, eles gostam de aprender, mas às vezes ficam com tantos traumas e tantas questões que vão acontecendo de pessoas que acham, que não acreditam no potencial e que falam às vezes coisas, né, para eles ou na frente deles, fulano não vai aprender, não vamos dar isso não, que ele não vai conseguir. E aquele sujeito está ali escutando tudo, entendendo aquilo. E às vezes essas coisas aparecem na terapia. E aí a gente tem que trabalhar, contornar isso. Olha, não é porque fulano não acredita que você não consiga que você não consegue. Você tem que acreditar em você. Você sabe que você consegue aqui. E aí muitas vezes consegue no ambiente terapêutico, mas não consegue ainda fazer nesse ambiente escolar por conta de tantas questões, tanto, né? No ambiente terapêutico está você, a sua família, alguém da sua família, né, do DIR, e o terapeuta. Todo mundo, né, relação de confiança, todo mundo acredita em mim, e aí aquele sujeito, né, sem gritaria, sem barulho de intervalo de uma aula para outra, sem tempo. E aí a gente também escuta, né, os relatos dos professores, assim, eu tenho que dar conta dessa quantidade de coisas, porque a gente está num mundo que está exigindo cada vez mais, e aí eu não consigo dar conta, preciso dar conta disso, e aí fica correndo, e aí essa aprendizagem não fica significativa, né? E assim, as pessoas diante disso acabam falando, nível 2 e 3 não pode ir para a escola. A gente teve uma experiência no Colégio Redentor, você chegou a conhecer, né, o Colégio Redentor? Conheci. Que foi um colégio que trabalhou a partir do modelo DR for Time, né, com uma influência muito grande, na época com a Helena Gueiros, a Carol Carmo, um grupo de pessoas bem DR mesmo, né, na veia, digamos assim.
E a gente recebeu crianças de todos os níveis de suporte, de todas as características. E como funcionava bem, porque era respeito às características individuais, dando tempo para processamento, compartilhando conhecimento. Se o que estava sendo ministrado, a gente ainda não tinha o contato que a gente teve posteriormente com os métodos de soletração, né? Mas como já se previa inteligência, né, competência, e já se respeitava as características individuais, quando as crianças não compartilhavam o mesmo conhecimento, elas não ficavam juntas. Por exemplo, se está todo mundo na aula de química, e a gente ainda não tinha esse domínio de como trazer a química para aquela criança. E aquela criança não dava conta, ela não ficava ali, exatamente para não ficar exposta. Para não acontecer aquilo que a gente conversou, né? A criança, todo mundo estudando química e ela ligando ao sapinho, que é uma falta de respeito. Mas muito legal você ter falado, assim, a gente não sabia ainda como fazer. Não é que o sujeito... A culpa não era dele, não a era culpa dele, era nossa, isso aí. E muitas vezes a gente escuta muito discurso, por exemplo, na escola, assim... e aí ele chorou do nada, e aí... Não é do nada. Nada é do nada pra ninguém. Então, às vezes, é alguma coisa que você não viu. Eu falo muito, né, com os professores, assim... Vamos ficar atento ao que está acontecendo antes. Às vezes é alguma coisa que você não viu e que está acontecendo. E aí, quando fica com esse olhar mais atento, aí consegue descobrir, não foi do nada, nunca foi do nada. E às vezes é uma coisa que foi causada por você. Até a falta de confiança em relação a alguma coisa que aquela criança poderia fazer e você não deu oportunidade para que ele fizesse, foi capaz de frustrar. Porque também claro, um é diferente do outro, mas muitas vezes essa sensação de não confio no que eu sou capaz de fazer. Eu viajei agora com meu filho, ele faz arborismo e ele anda na ponta do pé. E o rapaz lá fala assim, esse menino não vai ser capaz de fazer, porque ele já fez. E ele fez perfeitamente bem. Aquilo ali dá um poder para ele, sabe? Eu fiz melhor do que muita gente, melhor do que eu, com certeza, que eu ia atrás gritando. E assim, isso mostra que ele que ele tem uma competência além da cognitiva, que a gente sabe que tem, mas motora também, que apesar dele ter uma apraxia global, ele tem algumas habilidades que outras pessoas não têm. Então, assim, isso é muito importante, né? A gente validar. Eu acho que, assim, para a gente encerrar, né, caminhando para a gente encerrar, eu acho que é importante a gente entender que vem do DR, da soletração, que a gente precisa respeitar, né, os autistas, entender as características individuais e acreditar neles, né? Acreditar no que eles são capazes, de verdade. Também não pode ser falso, não, porque eles têm uma capacidade de perceber quando a gente está fazendo só da boca para fora, que é impressionante. Mas, de verdade, respeitar, entender as diferenças individuais e acreditar nas potencialidades. E conhecer mais, né? Quanto mais a gente conhece, menos preconceito a gente tem. Então, para acreditar, a gente precisa conhecer, dar a oportunidade de conhecer. Tenho certeza que todo mundo que tiver a oportunidade de conhecer um autista mais de perto vai se apaixonar. E essa coisa do, né, não ama, não tem afeto. Não, então o afeto é diferente. E a gente precisa aprender a conviver com o diferente, né? E como é real, gente, como eles são, como se envolvem de verdade, né? E realmente não existe. São muitos mitos, né, que isso dava um outro programa. Você quer dizer alguma coisa específica em relação a alguma mensagem que você queira passar? Isso, assim, que as pessoas comecem a acreditar mais no potencial, né, dos autistas, que eles têm muito a dizer, a gente tem muito a aprender com eles, e que se a gente der espaço para aprender, a gente vai crescer enquanto sujeito, né? Muito obrigada, Bruno. Prazer enorme ter você aqui. Prazer foi meu. E a gente fica aqui com esse programa que espero que tenha acrescentado bastante para vocês. Eu vou deixar um recadinho final, que nós temos uma comunidade gratuita, com vários cursos gratuitos, pensando principalmente nos pais, que eu acho que quem mais precisa ter conhecimento para dar a direção certa do tratamento do filho. Um abraço e até a próxima.